Bem, irmãos e irmãs, aqui nós temos só uma pequena reflexão da leitura dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos acompanhando o Concílio de Jerusalém, que foi discutido se fazia circuncisão ou não aos pagãos, lembram? E a discussão diz que não precisava. Eu disse que normalmente na revelação há uma progressão da revelação moral, e os sinais exteriores antigos dos judeus vão perdendo razão de existir, para que venham agora os sinais da moral, a pessoa que é moralmente correta. E um dos grandes defensores dessa libertação desses sinais é Paulo. Mas aqui conta um momento em que Paulo, depois já de decidido tudo, encontra com Timóteo, que é filho de judeu e pai grego, judia e pai grego. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus. Uai, Paulo que brigava tanto para não acontecer isso, de repente ele mesmo, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Aqui, na verdade, é aquilo que a igreja chama de dom de sabedoria, inteligência, prudência. Diziam os padres da igreja que as pessoas santas são as pessoas mais imprevisíveis que existem. Porque ela analisa a situação. O que Paulo analisou? Não, mesmo que nós já tenhamos decidido, esses judeus lá vão dar trabalho para Timóteo. Nós vamos gastar muita energia para ficar provando que não precisa, enquanto já poderíamos começar a evangelização. Essa perspicácia do cristão santo, ela só é possível quando nós somos humildes o suficiente para sermos guiados pelo Espírito Santo. Tem momentos que mesmo que você esteja certo, ou certa, você tem que ceder um pouco. Não é verdade? Por exemplo, eu não sei onde eu estava recentemente. Foi até de alguém daqui. Que tinha muita gente perto. E alguém me ofereceu uma bebida. É pecado beber sobriamente? Não. Mas, diante de pessoas, poderia escandalizar alguém? Então, preferi não tomar. Você vai tendo em cada momento se fosse pessoas já mais próximas, que já conhecem, ou padres, ou que já... lá em Roma, por exemplo. Em Roma não se escandaliza, na Itália. Por isso que eu não poderia falar que o Papa foi imprudente de tirar uma foto com um copo desse tamanho de cerveja, né? Mas na mentalidade do Papa, isso não escandaliza em lugar nenhum do mundo. Poderia, mas ele tinha que saber. Não. Ele tirou, porque não é pecado, né? E na cultura alemã, aquilo é muito comum. Assim também por exemplo, vamos lá, a esposa, a mulher. Eu vou falar mulher porque a que mais ajuda a igreja são as mulheres. Os homens, às vezes porque não tem tempo, né? Entre aspas. Mas a mulher começa a participar da igreja, aí nas pastorais, nas reuniões. Isso começa a gerar conflito, aí já faz até parte do evangelho, né? Se o marido não é convertido, o demônio usa dele demais. Para te perseguir, para jogar na sua cara. Às vezes você vai 2 vezes e já fala, você agora vai mudar para a igreja, né? Fica lá com seu padre, leva a sua cama. Porque essa perseguição não é só humana. Lembra que eu falei naquela homilia que
Tudo envolve batalha espiritual. Bem, tem mulheres que ou recuam e não se abstêm de toda ajuda, não quer participar de nada. É um erro grave. E tem aquelas que começam a participar de tudo, todo momento, né? E vai em reunião e tudo, e deixa a desejar em casa. Mas tem aquela mulher santa, sábia, que consegue fazer os dois bem. E essa mulher, geralmente, é imprevisível. Ela olha o ambiente, ouve o Espírito Santo, e às vezes tem até uma reunião importante, mas ela vê um filho que está ali meio triste, o marido que está... Não, hoje eu vou ficar com vocês. Mesmo que seja reunião importante. Ou então, ela sofre toda uma chantagem emocional em casa, ela olha e fala, isso aqui é chantagem emocional. Não, eu vou. Vocês vão ficar. Ela vê que a consciência está tranquila, que ali não tem mais do que uma chantagem emocional. Entendem a perspicácia da santidade? Por que que tem isso? Por que vocês acham que Deus quer que aconteça isso? Porque isso só é possível quando a pessoa é dependente de Deus. Por que o diretor, quando vem alguém falar para mim, padre, como é que eu faço lá em casa? Quantas vezes que eu posso ir à missa por semana? Tem gente que a missa pode ir todos os dias, né? Basta você saber, ser sábia de lidar com isso na família. Quantas vezes que eu posso ir em reunião de pastoral? Não sei, não tem um número. Tem semanas que você pode, de repente, ir quase todo dia em reunião. Tem semanas que a situação está mais difícil, o marido está mais carente, você não vai dia nenhum. Ou você pode manter uma vez por semana, ir lá, driblar, faz uma outra coisa, chega em casa e seja uma ótima esposa. Quem vai decidir é a sua consciência diante de Deus a todo momento. Não existe receita de bolo pronta. Porque se eu desse uma receita de bolo pronta, o que eu ia estar fazendo? Ficando entre a pessoa e Deus. Não, vai lá e pega comigo o que você tem que fazer. Aí Deus vai olhar e fala assim, uai, esse padre está atrapalhando essa pessoa de chegar até mim, né? Agora, quando acontece isso aqui, ó, tanto é que vocês vão ver que Paulo pede para a circuncisão de Timóteo, e depois vocês vão ver que Paulo está ouvindo o Espírito Santo em todo momento, vocês viram? Ó, cadê? E recomendável que fosse observado. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Quer ver aqui na frente? E a região, Paulo atravessava a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Ó, eles de ouvido, o mesmo Espírito Santo que falou, circuncisa Timóteo para não te dar canseira. Está falando agora, não passe pela Ásia. Aí lá na frente fala, durante a noite Paulo teve uma visão. Tinha um macedônio que pedia para ajudá-lo. Ele entendeu, vamos para Macedônia. Entenderam? A dependência total de Deus, o que é? Agora, se vocês entenderam isso, fica fácil agora de lidar. Fácil não, mas um pouco mais fácil de lidar com isso que Jesus fala no Evangelho, que vocês vão ser perseguidos por causa dele. O mundo hoje está cada vez mais hostil para quem é de Deus. A perseguição é dentro e fora da igreja. As autoridades civis estão cada vez mais não importando tanto com o que é religião, né? Eu estou observando aqui, por exemplo, nessa questão da pandemia, sobre a prioridade de vacinação. Vocês concordam comigo que se uma sociedade pensasse da grandiosidade da unção dos enfermos, seria o primeiro a pedir para vacinar os padres para ir dar unção nos hospitais? Ninguém fala
Nada. Tem um projeto de lei em Goiânia que foi feito por um deputado, acho que nem foi votado. Olha como é assustador a indiferença ao sacramento. Se fosse uma sociedade que soubesse o que é a unção dos enfermos, teria obrigado para vacinar os padres, obrigado para ter um EPI lá, mas nós não podemos perder a unção dos enfermos. Impressionante como cada vez mais hostil, né? Há um ponto hoje de impedir culto e fechar a igreja. Olha como estamos passando por um momento de crise, de indiferença com Deus. Sem contar os problemas dentro da família, de perseguição, né? Um jovem vocacionado hoje, meu Deus, sofre uma pressão quase que estratosférica dentro, com os pais, com tios, com os avós. Principalmente porque hoje também tem poucos filhos, 1, 2 filhos. Somente. Hoje, ensinar a doutrina católica é violência. Você não pode mais falar assim, que você violenta o outro lado. Falar a verdade dói, né? No Brasil está caminhando muito para isso. E se você for na Suécia, na Noruega, é muito mais forte. Mesmo na França, jamais se pode falar o que quer assim. A verdade, não estou falando nem o que quer, a verdade da doutrina. Cada vez mais, isso também está lá na carta a Timóteo, né? O povo não aguentará a sã doutrina. Cada vez mais se fala menos do que é verdade. E cada vez mais as ovelhas vão se perdendo. E assim vai, as perseguições dentro da igreja, de pessoas que às vezes, de autoridades que não têm compromisso com a evangelização. Os grandes santos foram perseguidos também dentro da igreja. São João da Cruz foi perseguido pelo superior de uma forma, e ele ficava tentando discernir, porque ele queria reformar o Carmelo, e o superior dizia, mas só você não aceita as regras do Carmelo? Você é orgulhoso, né? Você tem um orgulho, por que todo mundo aceita e você não? Isso mexeu um pouco com São João da Cruz. Deixou ele meio em conflito. Por que então? Até que ele tivesse a certeza que é o Espírito Santo que pedia, que estava usando dele e de Santa Teresa d'Ávila para reformar o Carmelo e deixar o Carmelo mais rígido, mais de oração. Mas o fato é que a perseguição hoje já é grande. Em outros países, então, nem se fala. China, eu morei com os chineses em Roma. Um deles, a casa dele, o porão, era o seminário, escondido. Os padres celebravam as missas em lugares diferentes, para não ser identificados, né? Porque lá tem a igreja católica oficial, que não é ligada ao Papa, ligada ao Xi Jinping lá, né? E a igreja católica clandestina, que é essa escondida. Então, muitos lugares os cristãos, sem contar a matança na África, na Nigéria, os muçulmanos matando os cristãos. E é interessante também como que a mídia não dá tanto ibope quando o cristão é perseguido. Se for uma outra qualquer, se falar, aí a mídia cai em cima. Ou seja, o príncipe desse mundo está cada vez mais com as rédeas do mundo. E isso para nós é uma coisa grave. Porque é um sinal de que as perseguições aumentam. Mas Jesus já nos disse, coragem, né? Eu venci o mundo. Então, se nós estamos com Cristo, nós já vencemos todas as perseguições, sem contar as perseguições espirituais. Tem gente que está buscando a santidade, que vê um monte de gente se voltar contra ela. Amizades, da família, que nunca, do nada, né? Chega e a pessoa vira a cara, ou fala uma palavra pesada.
se você não tem noção que existe uma batalha espiritual, você sempre fica sofrendo, não é? Ou quando o demônio usa para separar o casal. É interessante como são as mesmas coisas que o demônio faz quando pega um dos cônjuges para adultério. Ele pega e esse cônjuge que adultera começa a culpar o outro. Não, eu estou fazendo isso por causa de você. Porque você não é isso, você é isso, fala os defeitos. É impressionante. O bom disso é que quando chegam, eu falo, peraí, ele falou isso e isso para você. Como que o senhor sabe, padre? Porque o demônio faz isso com todos. Por que ele faz isso? Para que o outro lado também não queira mais o relacionamento. Como ele já tem um lado, ele domina, inclusive a palavra, fala, agora eu vou atacar. E até que o outro diga, eu também não quero mais esse relacionamento. Mas aqueles poucos vêm aqui e eu tento empurrar para começar uma batalha espiritual. Então é isso. Nós temos aqui essa ainda capacidade de lutar com os sacramentos, buscando a confissão, buscando a oração, lutar com a humildade diante de Deus, lutar com a escuta do Espírito Santo e receber, no meio das perseguições, no meio da dor, esse consolo do alto, essa graça que Deus dá àqueles que buscam a santidade. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Esse pessoal não conhece aquele que enviou Jesus. Quando você oferece o sofrimento por eles, o Espírito Santo age. Vocês vão ver que muitas dessas pessoas que te perseguem, depois virão até você pedir perdão.